todos. Vamos para mais uma mensagem. Aprender sempre da palavra de Deus é muito bom. E eu gostaria de começar com uma pergunta, forçar vocês a responderem em particular. Imagine você no momento da sua morte, no momento que você está perdendo sua vida. Neste momento, teria algo que faria você sorrir no momento da sua morte? Ou, para não ficar tão pesada a pergunta, no momento da sua luta diária, naquele momento que você sente mais dor, que você sente mais aperto no coração, mais angústia, às vezes momentos de injustiça no nosso dia a dia, você encontra alguma coisa que possa te fazer sorrir? E hoje nós vamos falar de um homem que enfrentou a morte e encontrou um motivo para sorrir. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Atos capítulo 6. Hoje vamos falar de Estevão, Valdir, um dos meus personagens prediletos, de curta passagem na Bíblia, mas que traz tantas lições que nos motiva a olhar para Jesus em qualquer circunstância, que nos motiva a permanecer fiel, mesmo diante de tanta injustiça. E hoje vamos falar desse herói, nosso primeiro mártir, que morreu por causa do Evangelho, que resistiu à injustiça que fizeram contra ele. Ele não era um dos 12 apóstolos, ele foi escolhido entre um dos 7 homens para auxiliar as viúvas, mas a sua história nos ensina que a verdadeira força e a esperança não vem da ausência dos problemas, mas da plena presença de Jesus em nós. Diante de toda a história da igreja primitiva, a gente viu que todos os apóstolos e diversos discípulos enfrentaram situações, problemas, e a nossa vida não vai ser diferente, Durante toda a nossa história aqui, todos os nossos anos aqui, vamos enfrentar momentos difíceis, dores, angústias, igual eu falei no começo, mas sempre haverá algo que diante de tudo isso vai nos fazer sorrir, vai acalmar o nosso coração, tá? Mas antes de começarmos essa leitura de Atos capítulo 6, vamos entender o momento que se passa aqui, tá? Aqui, a igreja estava crescendo muito. Lá em Atos capítulo 2, versículo 41, logo após, ali no momento do Pentecostes, após a pregação de Pedro, é acrescentado no corpo, na membresia da igreja, 3.000 pessoas. Uma bomba, uma explosão. Começa ali a história da igreja. E em Atos capítulo 4, no versículo 4, a igreja continua crescendo muito. Cerca de 5.000 homens já fazem parte do reino de Deus. Ou seja, o reino estava expandindo. Muitos trabalhos precisavam ser feitos, muitas coisas precisavam de pessoas para trabalhar no reino de Deus. Muitas coisas estavam acontecendo. O trabalho crescia, o número das pessoas, ela se multiplicava e a alegria da igreja era grande. Mas com esse crescimento veio a necessidade de mais atenção ainda e organização no meio do povo. Porque não podia ficar bagunçado. Quanto mais a igreja precisa, mais trabalho tinha, mais organização precisava ser feita. E estava acontecendo ali uma situação que estava incomodando um pouco a igreja, que a gente vai ver agora. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos à leitura. Naqueles dias, olha só, aumentando o número dos discípulos, a gente viu que a igreja começou crescendo lá em Atos capítulo 2, versículo 41, depois mostra um crescimento ainda em Atos capítulo 4, versículo 4, e aqui em Atos 6, mostra que a igreja ainda continuava crescendo. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens
de boa reputação, olha só, cheios de espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párnemas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia ainda mais em Jerusalém. O número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, a igreja ela precisou escolher 7 homens porque estava acontecendo uma situação lá que estava incomodando o povo. As viúvas elas estavam sendo esquecidas no meio das distribuições diárias ali. Estava faltando um momento de atenção para elas, né? Sentiram que estavam sendo esquecidas na hora de receber as ajudas diárias e de alimento. Então, naquela cultura, o homem ele era o provedor e o detentor da herança. Uma mulher que perdia o marido, ela não tinha meios legais ou sociais de sustentos. Ela dependia totalmente da família e da caridade religiosa. Então, para ela sobreviver, elas já tinham perdido o marido, vinha um sustento para dentro de casa através do marido, a única ajuda que ela teria era da família ou da igreja. E estavam percebendo que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição, né, da alimentação diária, e o reino de Deus ele não pode ser bagunçado. O reino de Deus não vai ter pessoas passando necessidades, e precisava de uma organização. E os 12 apóstolos solicitaram à igreja para escolher 7 homens cheios de espírito. Não era qualquer homens, eram homens que faziam a vontade de Deus, que se destacavam, que mostravam que eram capazes, que eram diferentes e que amavam o Evangelho acima de todas as coisas. E dentre desses 7 homens, eu destaco Estevão. Tanto é que o próprio texto destaca, colocando ele em primeiro, ainda dizendo, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então os apóstolos disseram, não podemos parar de pregar a palavra de Deus para resolver esses problemas, e foram escolhidos esses 7 homens para servir as viúvas. A princípio não era um trabalho, né, de púlpito lá na frente como os 12 apóstolos, de liderança. Não, era um trabalho de serventia, de cuidado, de amor por trás dos bastidores, coisas que talvez a igreja nem percebia tanto, né? Mas era um trabalho de extrema importância para que não houvesse necessitados no meio do povo. A Bíblia não o escolheu apenas porque ele era bom em organização. Vamos escolher uns homens bons aí que é organizado, que tem agenda, né, Valdir? Que tem agenda, nada disso. Não foi pelos seus méritos de organização ou pela sua bondade. Eles foram escolhidos porque eles eram homens cheios de fé e do Espírito. Meu irmão, se vocês querem uma mensagem, um título para a mensagem de hoje é Sejam cheios do Espírito Santo. Todos nós, quando entregamos as nossas vidas a Jesus, descemos as águas do batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas ser cheios do Espírito Santo de Deus é diferente. Tem uma diferença. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, há diferença. Por estar cheio do Espírito e ser fiel no serviço, Estevão começou a ser usado por Deus de uma forma incrível, fazendo grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão começou servindo as viúvas, fazendo trabalho nos bastidores, demonstrando amor, demonstrando organização, preocupação com todas as viúvas, as mulheres do povo de Deus. E no versículo 8 destaca que o trabalho de Estevão não era um trabalho tão bem feito, um trabalho tão responsável, um trabalho feito com amor, que diz assim, Estevão, cheio, novamente, mais uma vez,
cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É o Espírito Santo que transforma o serviço mais simples em uma missão poderosa. Quando deixamos o Espírito Santo de Deus nos encher, nós fazemos tudo com amor, com vontade, com dedicação. Estevão, ele ensina que para Deus não existe serviço pequeno. Ele começou na serventia, na tarefa básica e prática, que era servir a mesa. Mas é exatamente ali que a Bíblia o elogia por estar cheio do Espírito Santo. Há uma grande diferença de termos o Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. E devemos buscar, meus irmãos, atitudes que nos encham do Espírito Santo. Como que eu posso encontrar atitudes que me encham do Espírito Santo? Um relacionamento íntimo com a palavra de Deus vai me encher do Espírito Santo. Eu tendo oração contínua, eu vou me tornando cheio do Espírito. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela tem uma adoração sincera e verdadeira para com Deus. Adoração a Deus, meus irmãos, não é somente louvor. É como nos portar no meio da sociedade, como nos portar diante da congregação e muito mais coisas engloba adoração sincera. Se eu quero me encher do Espírito, eu tenho que avaliar minha adoração para com Deus. Se eu quero me encher do Espírito Santo, eu preciso aproveitar as oportunidades de comunhão com a igreja. Momentos como esse no culto de louvor e adoração a Deus, momentos como na quarta-feira, momentos como nos sábados, reunião dos jovens, reunião dos homens, reunião das mulheres. Se tem oportunidade de me encher do Espírito Santo, eu estou lá. Essa é uma grande diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo com uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela remove todos os obstáculos para servir a Deus. Se queremos sermos cheios do Espírito Santo, não vai ter tempo ruim. Não vai ter chuva, não vai ter sol, não vai ter frio, não vai ter calor. Falou em servir a Deus. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela é a primeira a levantar a mão. Estou dentro. Pode contar comigo. Ela ora pedindo a Deus que a use, que use os seus dons, que use os seus talentos para ajudar o crescimento do reino de Deus. Essa é uma pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo. E quando esses homens foram escolhidos, eles estavam prontos, com o coração cheio, uma vida cheia, porque antes deles serem escolhidos, eles já demonstraram que eram pessoas que levavam a vida cristã de uma forma séria e de uma forma verdadeira e principalmente com amor e com verdade. Na semana passada eu falei para os jovens que quando entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, o propósito de uma forma geral, a caminhada cristã ela se torna muito mais leve. Quando nós entendemos o propósito de estarmos aqui, louvando, sabendo que Jesus se faz presente aqui, não vai ser o frio, não vai ser o calor, não vai ser o sono que vai me deixar na cama, porque eu entendi o propósito de Deus. E eu, entendendo o propósito de Deus, eu quero estar lá. Eu quero estar louvando esse Deus, sabendo que Ele se faz presente aqui. Quando eu entendo o propósito da ceia do Senhor, eu participo da ceia do Senhor de uma forma reverente. Eu simplesmente não pego o pão e pego o suco e tomo e está tudo certo. Porque eu entendo o propósito da ceia do Senhor. E eu autoavalio. E eu retardo a minha memória, lembrando daquele momento que Jesus passou na cruz. Quando eu entendo o propósito de Deus na vida, na nossa vida, na vida da comunidade cristã, eu quero crescer. Eu não me acomodo, porque eu entendo que eu preciso crescer no reino de Deus, para mim conseguir me permanecer fiel. Quando eu entendo o propósito de Deus, a minha vida ela se transforma, porque eu entendo o propósito de Deus em minha vida.
Estevão entendeu tanto o propósito de Deus na vida dele, que ele progrediu no Evangelho. Ele começou servindo as viúvas, no versículo 8 mostra que Estevão, ele evoluiu no seu trabalho, na sua função no Evangelho. Se nós queremos ser usados por Deus de forma grande, comece fiel naquilo que ninguém vê. Como Estevão e aqueles 7 homens, da forma dos bastidores. Se queremos ser usados por Deus de forma grande, precisamos começar do baixo. Não desmerecendo qualquer trabalho na igreja, porque esse texto mostra que todo trabalho ele é importante para o reino de Deus. O serviço humilde, ajudar o próximo, limpar, organizar, orar em secreto, é onde o seu coração é preparado para o grande testemunho. Deus não despreza o básico. Devemos ser moldados no começo. Não adianta a gente querer chegar lá em cima sem ser moldado antes. Sem ser moldado o amor, porque é nos serviços mais simples também que vem o amor, sem ser moldado no perdão, sem ser moldado na serventia, sem ser moldado em qualquer outra área que seja. Precisamos ser moldados e fazer os nossos trabalhos com amor. Vamos lá em Atos 6, versículo 15. Esse daqui é o último versículo de Atos capítulo 6. E neste momento, algumas pessoas fizeram uma injustiça com Estevão. Subordinaram outras pessoas para contar mentiras. E Estevão ele foi levado para o Sinédrio para ser julgado. Por coisas que ele não fez. Ele simplesmente estava pregando a palavra de Deus. Fazendo as coisas por amor. E no versículo 15 diz assim: todos os que estavam sentados nos sinédrios, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Estevão estava no meio de gente que o odiava e no meio de pessoas que mentiam sobre a sua reputação, sobre trabalhos que ele havia fazendo. Era um ambiente, aquele momento de raiva e um ambiente de injustiça. Mas o rosto de Estevão brilhava como um anjo. Isso não quer dizer que o rosto de Estevão era bonito. Aqui não está dizendo isso. Mas brilhava como um anjo. Ou seja, era a paz e a glória de Deus que estavam transbordando de um coração que estava em paz com tudo o que estava acontecendo. Era um coração que estava tranquilo, sabendo que Deus estava no controle de tudo. Mesmo diante de tanta injustiça que estava fazendo na vida deste homem. E ele não revidou. Quando somos injustiçados, quando sofremos injustiças na nossa vida, qual é a nossa primeira reação? Gritar? Discutir? Revidar? Geralmente pode ser uma dessas. Dificilmente a gente vai se manter sereno no meio de tanta injustiça que se passa conosco. Naquele momento a injustiça era tão grande ao ponto de tirar a própria vida dele. E ele se manteve com um rosto de anjo, mostrando que a paz e a glória de Deus estava transbordando naquele coração, sabendo que Deus estava cuidando de tudo. O rosto de Estevão nos mostra que a paz de Cristo deve ser a nossa maior armadura visível. Aquela era a maior armadura que Estevão poderia mostrar para ele. Não era espada, não era lança, não era escudo, nada disso. Era a paz de Cristo que transbordava em seu coração. O brilho de um coração cheio do Espírito Santo é o testemunho mais poderoso em meio à perseguição. E aí, posteriormente, isso, no capítulo 7, Estevão ele conta toda a história de Deus com o povo de Israel e sobre os opressores contra este povo. Desde lá de Abraão até o povo de Israel lá no Egito. Então, o capítulo 7 inteiro é Estevão contando para eles sobre toda essa situação. E qual era a meta de Estevão com isso?
mostrar que Deus sempre enviou mensageiros, desde Abraão até Moisés, lá na libertação do povo. Deus sempre enviou mensageiros de Deus. E o povo sempre resistiu. O povo sempre foi teimoso. E não estava sendo diferente naquele momento. Então, lá no capítulo 7, versículos 51 a 53, Estevão ele fala o seguinte. Capítulo 7, 51 e 53. Depois de Estevão contar toda a história, desde Abraão até Moisés, Estevão ele faz uma comparação daquele povo antigo com o povo deste momento. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, mostrando que desde lá de trás, o povo era resistente aos mensageiros de Deus. Vocês fazem exatamente os mesmos que os seus pais fizeram. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Igual vocês estão me perseguindo. Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Então Estevão, ele simplesmente joga. Ele faz uma comparação do povo lá atrás com o povo deste momento. Qual a diferença de vocês com os pais de vocês, ou seja, com o povo lá atrás? Sempre foram resistentes ao Evangelho. Pronto, isso aí acabou. E rangiram os dentes contra eles. Estevão ele foi muito corajoso. Mesmo diante da morte, se posicionar dessa forma. Trazendo toda uma cronologia, desde o povo de Abraão até Moisés, dizendo que este povo era resistente ao Evangelho. E este povo aqui nesta época não estava sendo diferente. O que mudou entre vocês e seus pais? Nada, vocês sempre resistiram ao Evangelho. E comigo não vai ser diferente. Ele finaliza em tom profético dizendo: homens teimosos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês traíram e mataram o Messias. Ele aponta o dedo para o coração dessas pessoas. Ele sabia que estava assinando a sua sentença de morte naquele momento. Tanto é que no versículo 57 mostra que o coração dessas pessoas ficaram cheios de raiva, ao ponto de rangerem os dentes e avançaram contra ele. Estevão não teve medo da morte. Mas a fidelidade a Deus era mais importante do que a sua própria vida. Mostra no coração de um homem que entendeu todo o propósito de Deus. Quando uma pessoa entende o propósito de Deus, a história, durante toda a história, ela é fiel a Jesus até a morte. Porque ela entendeu, como Estevão aqui. Estevão sabia que ao pregar a verdade, estava assinando a sua sentença de morte. Mas ele nos dá um desafio prático. Não tenha medo de ser fiel a Deus, custe o que custar, mesmo que fosse a nossa própria vida. Hoje, graças a Deus, vivemos num país muito tranquilo em relação ao pregar o Evangelho. Dificilmente alguém vai morrer por pregar o Evangelho. Mas que isso fosse acontecer, não tenha medo de permanecer fiel. Custe o que custar. Não retroceda o Evangelho, mesmo que essa fidelidade lhe custe caro. Não retroceda o Evangelho, mesmo que custe dinheiro. Você pode perder uma oportunidade de uma forma desonesta, mesmo que lhe custe dinheiro. Não retroceda o Evangelho. Mesmo que custe amizades, não retroceda o Evangelho. Seja fiel. Mesmo que custe o seu trabalho, o seu sustento diário, às vezes o sustento que vem para a família, não retroceda o Evangelho. Seja fiel a Jesus. Estevão nos lembra, seja fiel a Deus. Essa história de Estevão, nesse versículo, ele mostra, seja fiel a Deus em todas as circunstâncias. Estevão ele poderia sair vivo da vida, desde que ele mentisse.
ele poderia sair vivo dali. Mas ser fiel a Deus é muito melhor do que manter a nossa própria vida. Porque a sua aprovação, a aprovação de Deus, é a única coisa que importa para o cristão. A coragem de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias é a marca de um coração totalmente rendido e totalmente cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela perde uma amizade por causa do Evangelho, pode ter certeza, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela perde a oportunidade de ganhar dinheiro de uma forma desonesta, sabendo que essa não é a vontade de Deus, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Quando a pessoa chega ao ponto de perder o seu emprego por causa do Evangelho, mostra que é uma pessoa que está em crescimento por causa do Evangelho, que tem amor com a palavra de Deus, que tem um compromisso, uma aliança feita no dia do seu batismo, que seria fiel a Jesus, não somente até a morte, mas durante toda a sua vida. E aí o versículo 54 a 57. Ao ouvirem isso, todas aquelas palavras que Estevão falou, que acusaram eles, nesse ponto da perseguição, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Meus irmãos, por isso que é uma das histórias que eu mais admiro na Bíblia. A fidelidade desse homem, ao ponto de perder a sua vida, por amor ao Evangelho. Mas por que ele perdeu a sua vida? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se Estevão não estivesse cheio, se tivesse apenas sido batizado, não tivesse uma vida constante ao Evangelho, de amor, de serventia, a história poderia ser diferente. A importância de estarmos cheios do Espírito Santo. E nós que decidimos isso, meus irmãos. É na leitura da palavra de Deus que eu me encho, é na oração constante, é no amor ao próximo, é na participação das reuniões, em tudo que envolve o reino de Deus para crescimento, eu me encho do Espírito Santo. E as atitudes da minha vida, durante a semana, ela se torna muito mais fácil, porque eu temo o Deus Todo-Poderoso. E aqui, quando Estevão ele fita os olhos no céu, ele olha Jesus em pé. Geralmente a Bíblia mostra Jesus sentado à direita de Deus. E aqui ele mostra Jesus em pé, como um ato de aprovação. Ele vê Jesus à direita de Deus de pé. Isso é um detalhe crucial. Normalmente Jesus está assentado à direita de Deus. Mas Estevão o vê de pé como um defensor, um intercessor, pronto para receber o seu servo fiel. Ali Estevão sabia que ele ia morrer. E Jesus aparece em pé à direita de Deus como um ato de aprovação pela atitude de Estevão, dizendo: eu estou aqui por você, eu te recebo neste momento. E aí eu peço para os irmãos abrirem em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Hebreus 12, versículo de 1 a 3. Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso
e do pecado tão firmemente que se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu friso o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Relata muito bem o que Estevão fez. Quando ele olhou para o céu, fitou os olhos do céu, ele olhou para Jesus, o autor e consumador da fé. Meus irmãos, diante de tantas lutas que passamos na nossa vida, tantas injustiças, tanta dor, tanto peso, que olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está na visão de Jesus no céu, como a de Estevão estava. Por isso que eu fiz a primeira pergunta. Diante de tanta injustiça, na nossa dor, a nossa maior dor pessoal, o que nos fazeria sorrir? O que nos faria sorrir? A resposta é Jesus, o autor e consumador da fé. Que diante de toda a nossa história nessa terra, possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E como eu me encho? Querendo servir, amando a Deus acima de todas as coisas, permanecendo fiel a Deus em todos os momentos, não somente quando nos reunimos aqui como a igreja do Senhor, mas as nossas atitudes refletem Jesus no céu, em pé, nos aplaudindo e dizendo: muito bem, meu servo bom e fiel. E quando chegar o dia da nossa partida, possamos ter a certeza que Jesus estará lá no céu, nos aguardando de pé, dizendo: eu recebo você. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.